E aí, pessoal, tranquilo? Já tô aqui com a minha aguinha, que esse vídeo vai ser longo. Tentar resumir, entre aspas, né, ao máximo, porque vai ser um vídeo resposta para um vídeo de 1 hora. Então, tem muita coisa para falar, eu tentei separar as coisas mais relevantes que eu acho que eu tenho a comentar sobre. É um vídeo resposta ao Rhodes do canal Sem Nexo Algum, que esse cara, sinceramente, ele é um imbecil, assim. E, né, ele deve pensar a mesma coisa de mim, eu imagino. E eu posso fazer um vídeo tranquilamente sobre ele porque eu não tenho alcance, então eu não vou estar dando alcance pra ele. Porque um dos motivos, e sim, vai ser um vídeo entre aspas de defesa ao Wagner do canal Tragicômico, e esse tema já é polêmico, né? E assim, vou deixar claro algumas coisas. Eu tenho algumas discordâncias com o Wagner, eu tenho discordâncias com o Ramsés, que eu vou falar dele agora, né? Mas eu sou honesto intelectualmente falando, ou pela assim, eu só não sou burro, porque aí barra. Vocês vão ver que eu vou responder o vídeo, e esse vídeo eu marquei como assunto há 2 meses, que foi quando ele foi lançado. Porque eu vi o vídeo e eu fiquei indignado, assim, porque as respostas estavam muito prontas eu assistindo o vídeo. Eu falei assim, vou fazer um vídeo aí, que é um tema legal, sei lá. E aí, há 2, 3, 4 dias atrás, o Ramsés soltou um vídeo sobre ele. Cara, isso é um tema que eu já tinha vontade, e eu falei assim, vou adiantar esse tema, eu vou falar. E aí, não só ele, tá? O Criativo, cara, acho que é Criativo o nome do canal do cara, já fez alguns vídeos respondendo ele, expondo como ele é um completo idiota, que só fala coisas idiotas, e assim, juro que eu não tô falando isso no sentido pejorativo, né? Nossa, é porque ele fala coisas burras mesmo. E assim, ou você é desonesto ou você é burro, não tem outra explicação para as coisas que ele fala. O vídeo em específico, né, vamos direto ao ponto, é sobre o vídeo da série Coração de Ferro. O Wagner fez um vídeo detonando a série Coração de Ferro, deu os pontos dele, e o Rod fez um react em cima desse vídeo, e o vídeo inteiro é taxando o Wagner de preconceituoso. Vou colocar com essa palavra porque, né? E assim, eu assisti o vídeo do Wagner, assisti o vídeo dele, eu assisti a série, e, gente, desculpa, a série é uma porcaria. E assim, a principal ser negra tá longe de ser o problema da série. É porque a série é ruim, é mal feita mesmo. É uma das piores coisas que tem do universo Marvel, junto com uma nova leva aí que tá tendo um monte de filme e série ruim. Então, assim, pra pacificar esse ponto, a série é péssima, assim, é ruim, bem ruim mesmo. Outra coisa, eu vou responder alguns pontos, tá? Não vou responder o vídeo ou deixar um react aqui, nem vou deixar rolando o vídeo. Se vocês quiserem ver, o vídeo tá lá, é só assistir. Eu acho que eu não vou mentir aqui nem nada. E é só que é mais prático. Então, assim, o vídeo do Wagner, ele já começa falando que a série é lacradora e que não sei o que lá, que é uma das coisas mais lacradoras. E o Rhodes já fica, nossa, lacração. Tinha que ser, tipo assim, aquela história da galera que, nossa, você usou o termo lacração. Sinceramente, eu não preciso bater nessa tecla, porque sim, lacração existe. E posso colocar uma coisa? Que seja, mano, você é um cara de esquerda, e que é bem óbvio isso. Vamos colocar lacração da direita, então? Vamos pacificar esse ponto? Existe lacração pra direita também, sabe? Existe pessoas que manipulam coisas politicamente, colocam coisas ideologicamente dentro de séries, isso não é necessariamente um problema. O problema é quando isso é bem feito e mal feito. Nesse caso da série, é completamente mal feito, cara. E assim, e ele insinua o vídeo todo, como eu falei, que o Wagner é preconceituoso. Só que normalmente essas insinuações estão carregadíssimas de má interpretações. E tipo assim, é sempre a interpretação mais burra possível do que ele fala. É tipo assim, pô, essa roupa não é legal. O Wagner fala assim. Aí ele olha e fala assim, mas essa roupa é de que cor, pessoal? Tipo assim, claramente o ponto não é a cor da roupa. Eu só tô dando um exemplo, tá? Não rolou esse comentário, obviamente. Mas é esse tipo de interpretação que a gente tem durante o vídeo. Uma interpretação completamente animal. A gente já começa, um dos pontos que ele bateu bastante no Wagner foi no começo do vídeo mesmo, que ele falou assim, você ficou 5 minutos falando sobre um mural que é o quê? É um mural que tem uma moça preta desenhada, né, é um grafite, e é escrito cultura é poder. E aí, o ponto do Wagner é bem claro. Você pode discordar do ponto dele, gente, eu sou totalmente a favor de você discordar e de ter esse debate, eu acho legal. O problema não é esse, o problema não é que ele discordou do ponto do Wagner, o problema é que ele distorceu o ponto do Wagner, e aí ele discordou. E aí fica complicado de você ficar do lado desse cara. Por mais que eu nem concordo 100% com o vídeo do Wagner, tem algumas coisas que eu discordo, apesar de eu achar a série uma porcaria.
Tem algumas coisas que eu discordo, eu acho que eu vou acabar falando disso no decorrer do vídeo. Então, assim, o ponto do Wagner sobre cultura é poder, que era a frase que tá lá, não era sobre cultura preta é uma coisa ruim de ser passada. Não, o ponto dele era cultura é poder. E as pessoas que estão produzindo essa série e as outras séries sabem disso. Por isso que a gente fala que a cultura, o woke, existe. Então, assim, o ponto foi básico, foi esse. A resposta do Rods foi... qual é o problema da cultura preta ser exaltado? Não tem problema. Ninguém falou que isso é um problema. Ele não falou que isso é um problema. Então, assim, eu concordo, não tem problema mesmo da cultura negra ser exaltada. E o Wagner não disse isso. Se ele pensar isso, aí já é outros 500. Mas ele não disse isso. Você está respondendo uma coisa que ele não disse. Você está batendo no espantalho. Ele falou sobre a cultura woke e sobre como. Isso é um ponto legal também, porque isso é um ponto que a gente já vai chegar lá. Porque o ponto do capitalismo, ele fala assim, as pessoas estão fazendo as coisas porque dá dinheiro. Não é por isso. As pessoas estão fazendo isso por uma ação ideológica. E é esse o ponto que o Wagner bateu. Eles sabem que cultura é poder. É sobre poder, é sobre ampliar um leque social, sabe? É sobre uma coisa diferente, não é sobre dinheiro. Eles não estão fazendo isso puramente por dinheiro. Até porque a lacração nem sempre vende. Às vezes vende, sim, mas nem sempre vende. Barbie é um caso que vendeu muito, mas nem sempre vende. Então, assim, não é só sobre dinheiro, às vezes é, mas não é sempre e só. E é isso que o Wagner falou. Aí a sua resposta foi falar que ele não é a favor da cultura preta. Então, assim, você distorceu o argumento e respondeu uma coisa que ele não disse. Então, assim, vamos para um ponto aqui. Eu tô lendo, tá, gente? Que eu deixei algumas coisinhas anotadas pra tentar lembrar de tudo. E, assim, eles também falam assim, não... Porque o Wagner fala assim, é óbvio que a personagem não ia sustentar vender uma revista do Homem de Ferro. E ele fala assim, né, uma mulher não sustenta... Não é sobre ela ser mulher, é sobre ela ser uma personagem completamente desconhecida, que não tem apoio popular. Ela não vai sustentar vender uma revista, porque o que vendia a revista era o personagem do Homem de Ferro. Ainda mais naquela época que nem tava num auge de vendas de quadrinhos. Não tava num auge de nada, assim, dessa bolha. Então, assim, o ponto é claro. Assim como se você colocar a Mulher-Aranha aleatória, também não vai vender. Mas se você colocar o Homem-Maravilha, também não vai vender, porque não tem apelo popular dentro daquela história. Você está criando um personagem novo que não sustenta uma revista sozinho. Talvez se eles fizessem uma revista do Vingadores, onde ela aparecesse, ganhasse destaque, ganhasse apoio popular. Como? Sabe o que rolou uma personagem assim? É Spider-Gwen, pô. Spider-Gwen apareceu lá no universo do... Como chama? Do Aranhaverso, ela ganhou popularidade, só então ela passou a ter revistas próprias, se eu não me engano. Ela chegou a ter uma época uma revista própria. Então, assim, você entende o ponto? Claramente não é sobre ela ser mulher, é sobre o personagem dela realmente não tinha apelo pra vender. Assim, essas coisas eu tô respondendo sério, porque ele responde tudo com piadinha, sabe? Ai, uma mulher preta, haha. Só que assim, é uma piadinha que tem um fundo de verdade. Claramente ele tá realmente insinuando que o Wagner tem esse preconceito. Então, assim, eu vou responder de maneira séria. Aí, e ele fala isso com próprias falas, induzindo isso. Então ele faz uma piada. Porque ele faz uma piada e fala assim, mulher só vende se for pelado. O Wagner não falou isso. Ele nem falou sobre a personagem ser mulher. Ele só falou o fato que ela não vende. E isso é um fato. Não à toa essa série flopou. Assim, pro nome A Mãe de Ferro, ela flopou bastante. Então, assim, um fato óbvio. Ela não... É assim, independente dela ser... Eu acho que se ela fosse homem, ela também não venderia. O ponto não é ser mulher. Aí ele fala, não, mulher só vende se for pelada. O Wagner não falou isso, você tá... Ou seja, dentro dessa sua piadinha que você fez, você tá insinuando que ele é racista. Dentro dessa piadinha que você fez, você tá insinuando que ele é machista. Então, assim, são piadas que eu tô respondendo num termo sério, porque são piadas que querem dizer alguma coisa. E aí ele fala assim, responde algum comentário, porque ele faz esses vídeos ridículos em live, talvez por isso que fique tão ruim. Não que o meu fique bom também, tá? Mas é que o meu ser ruim não torna o seu bom também. Os dois são ruins. E aí ele fala da Yu. A Yu largou ele, né? E assim, ataque pessoal baixo, completamente ridículo. Tipo assim, nossa, só a Ishi largou. Tá. Por que você não responde o que ele fala no vídeo? Você vai falar que a Isa dele largou. Hahaha. Engraçado. Valeu, gordão. Aí, tipo assim... Ele explica, né? Porque o primeiro ponto do Wagner claramente era sobre a cultura woke. Aí ele ensinou, não, você não gosta da cultura negra. Só que aí, como o Wagner deixou isso didaticamente explícito no vídeo, ele falou assim, não, sabe por que eles fazem isso? É porque, primeiramente, qualquer otário que nem você vai comprar.
e alcança um público novo. E aí eu vou te responder, o otário aqui é você. Primeiramente que esse argumento já depõe um pouco contra você, porque assim, se você entende que o público vai comprar qualquer bosta, claramente não é só sobre dinheiro, realmente pode ter uma coisinha política, uma ideologia ali que, sabe, interfere. E aí eu já vou dar outro argumento pra você, porque assim, o fato deles colocarem uma ideologia política, uma ideologia de gênero, de raça, de tudo como eles colocam em algumas séries lacradoras, não agrega essa galera, não. Porque, desculpa, a galera negra, ela talvez vai fazer um post no Twitter, mas eles não vão assistir essa merda, porque é ruim, entendeu? Porque eles nem gostam eles nem gostam de super-heróis, sabe? A gente vê no WWE, fizeram no... Tudo bem, é um exemplo muito aleatório, mas é porque eu faço vídeos de WWE, eu falo bastante. Fizeram o Anti-Code, teve a turminha da Taylor Swift fazendo. Você acha que eles assistiram a luta do Code? Que eles pediram? Não assistiram. Então, assim, movimenta massas no Twitterzinho, sabe? Na turminha do Rodzinho, mas assim, na vida real, na galera que consome o produto, não é um movimento. E aí, o otário que nem você assiste, você tá reclamando dele reclamar. Você, passou não sei quanto tempo reclamando. É justamente por ele ser o público-alvo, que deveria ser o público-alvo, o público que assiste essa porcaria, essas sériezinha de super-herói, que ele tem direito de fazer um vídeo reclamando. Porque a série é ruim. É ruim, gente. Assim, pacificar esse ponto também, a série é muito ruim. É bem ruim mesmo. E eu consigo. Se você me pegar, assiste, eu consigo curtir. Eu sou um cara que eu também não sou muito apegado com esse tipo de coisa. Nem por isso é bom, é ruim. Eu posso ser honesto e falar que é ruim. Porque eu já fiz um vídeo sobre isso, um dos últimos vídeos, né? Sobre aprender a curtir as coisas na simplicidade. Mas enfim. E aí ele fala, e o público novo que pega, já falei, não pegue esse público novo que você citou que pega, já não pega. E vamos supor que ele pegue, ele afasta boa parte do público. O ponto é, beleza, continua vendendo. Vamos supor que essa série fez R$ 1 milhão. Eu sou um número aleatório, tá? Não leva em conta a realidade dos números. Fez R$ 1 milhão. Se ela não tivesse a ideologia prejudicando o roteiro da série, talvez tivesse feito 2, 3, porque teria sido uma série melhor. É assim, é básico. Assim, as pessoas honestas, normalmente, que assistiram a série, eu vi pessoas de esquerda falando que a série é ruim. Então, assim, é porque é ruim mesmo. Tem pessoas que não se apegam tanto em questão política. Tipo assim, pô, o bagulho falou bem da minha ideologia, é bom. Não, porque às vezes ele fala bem da sua ideologia, é mal feito. Eu vou fazer o quê? Então, assim, acho que sobre isso tá respondido. Não é essa questão. E assim, e até entrando nesse ponto aqui, eu tô lendo os pontos, tá, gente? Desculpa as pausas, as demoras. Mas assim, ele fala assim, e talvez não esteja vendendo porque as pessoas se cansaram dos filmes da Marvel. Se cansaram da fórmula de super-heróizinho, sabe? Super-herói já tá batido. E não é uma verdade, os números diminuíram, porque realmente passou a febre que tava. Mas também, eu falei, não é uma verdade, não é uma mentira. É uma verdade. Mas também não é uma verdade 100%. Porque a gente teve Deadpool vs Wolverine, que inclusive fez piada com a lacração, não teve lacração no filme, e vendeu bem pra caramba. Foi super bem comentado. A gente teve Quarteto Fantástico, que assim, apesar dos pesares, eu acho que foi legal, assim. O Superman foi um filme que, pô, tá sendo aclamadíssimo, porque ele respeita completamente. E pra você ver, eu não concordo com a galera também que tudo é lacração. Tem gente que chama Superman de lacração, gente. O filme do Superman foi um filme simples. Ele só recuperou a essência do Superman. Aquele filme é puramente Superman. Então, assim, foi um bom filme. Não concordo em chamar tudo de lacração também. Mas assim, e o próprio Wagner é um cara que ele falou que gostou de Superman, por exemplo. Então assim, você coloca essa taxação nele como se ele fosse, nossa, o diabo. Mas não é bem assim, não é bem assim. Eu vou provar isso respondendo nos seus comentários. Então assim, isso que você falou não é 100% verdade. Realmente o povo consome de super-herói, mas não ao ponto de flopar do jeito que está flopando produções como She-Hulk, como Coração de Ferro, e entre outras produções lacradoras, porque a gente tem exemplos atuais, como Deadpool vs Wolverine, que vendeu que nem água. Então, assim, exemplos concretos que provam que o que você está falando não é bem verdade, né? Não é bem verdade. Aí, ó. Aí ele falou assim, é porque o Wagner falou de uma cena que é uma cena muito emblemática da série, porque é uma cena da...
Viralizou sim, tá? E aí o ponto é esse. Ele falou assim, não, isso não viralizou. Ninguém viu essa merda. Ninguém viu a série, já começa por aí. Mas as pessoas que viram e que me comentaram sobre a série, comentou como era ridículo a fala sobre se o Tony Stark não fosse um bilionário, se não tivesse dinheiro, ele não tinha conseguido nada. E assim, você mostra esse desconhecimento do personagem. Que a gente vai ver isso mais pra frente. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Nesse trecho aí, ele cita o Elon Musk também do nada pra criticar o Elon Musk. Tipo assim, eu só tô comentando isso porque eu acho engraçado, porque não é o primeiro vídeo, assim, quase todo vídeo. É que eu não vi todos os vídeos do seu canal, eu sou um espectador, mas os vídeos que eu vi você citou o Elon Musk criticando ele. Nada contra também você criticar o Elon Musk, também não sou fã dele não. Mas é no mínimo engraçado o quanto você é obcecado por algumas figuras, inclusive Wagner, que tem 730 mil vídeos dele aí no seu canal. E a parte de eu estar respondendo esse vídeo, né? Nossa, eu vou defender o Wagner. É que eu vi um vídeo claramente muito facilmente respondível. Que eu acho que essa palavra nem existe. Mas assim, é um vídeo que dá muito bem pra responder, porque é um vídeo fraco, com argumentos fracos. E assim, argumentos imbecis barra tendenciosos. Nossa, tô falando igual idiota também. Mas enfim. Então eu quis responder, eu deixei salvo pra responder. Se eu, porventura, algum vídeo seu aparecer recomendado novamente pra mim, eu respondo também de novo, não tem problema. E se eu concordar, eu falo que eu concordo, porque eu também não tenho problema com isso. E aí, assim, o texto da série desmerece o Tony Stark. E isso é uma coisa burra, porque é só algo que vocês estão indo contra o seu próprio universo. E aí, fala assim, o maior poder do Tony Stark não é o dinheiro, não é... Não, que o Wagner fala, o maior poder do Tony Stark é a inteligência. Ele, não, o maior poder do Tony Stark é o dinheiro. E aí é a parte que eu queria entrar aqui. Você é imbecil, cara. Você não, ou você não assistiu, ou você não lembra, ou você tá sendo só mau caráter mesmo, querendo insinuar que o cara é preconceituoso em toda a questão, ou, assim, você assistiu de olho fechado, porque, assim, o primeiro filme do Homem de Ferro deixa claro que o cara é surreal, que, tipo assim, prendeu ele dentro de uma caverna, ele construiu um reator sozinho, uma armadura sozinho, porque ele é o cara. E aí você quer me virar e falar assim, não, o poder dele é o dinheiro, não é a inteligência, sendo que sem o dinheiro ele conseguiu fazer as coisas. Isso foi provado, foi mostrado na série, nos filmes. Tem falas de personagem falando assim, ó, ele fez isso numa caverna. Eu não consigo fazer nem com a tecnologia porque eu não sou o cara. Eu não tenho a mente do cara. Então, assim, você só tá sendo burro, só tá ignorando uma coisa que o universo estabeleceu. E aí, entra naquele argumentozinho que você fala, né? Porque é um filminho. Então a gente sabe que na vida real, se fosse na vida real, teria sido diferente, mas não é na vida real, esse idiota. O ponto é justamente esse. Você, durante o vídeo, inclusive, mais pro final do vídeo, você fala coisa que, tipo assim, por que você tá tão incomodado com coisa de personagem, de um desenho? Ah, é de super-herói. Então, assim, por que agora é relevante? Eu vou ser muito hipócrita nessa questão. Porque, por exemplo, o Wagner vai reclamar, e eu vou falar isso no final, de uma cena de luta, e falar como não faz sentido. E aí ele fala assim, super-heróis não fazem sentido, porque são super-heróis. Então, assim, você já... Quando é pra defender o seu ponto, faz sentido eles serem super-heróis. Aí quando você tá atacando o cara, você fala assim, se fosse na vida real, mas peraí, eles não eram só super-heróis? Não era pra não fazer sentido? Você tá o quê, louco? Tá sendo, assim, contraditório no próprio vídeo, você mesmo se refuta. Então, assim, não precisaria nem eu fazer o vídeo. Mas eu também vou entrar nesse ponto porque eu acho legal eu fazer esse vídeo. Então, assim, não, o maior problema do poder do Tony Stark não é o dinheiro, é a inteligência. E assim, isso é algo que é um fato. É fato. O foco do personagem, o cerne do personagem é ser inteligente. Ter dinheiro faz parte. Mas a questão, o poder é ter dinheiro? Não, é ser inteligente. Isso é deixado com falas, é explícito. Então, a série ter esse discurso de que o poder dele é o dinheiro é contraditório. Parece que tá tentando manchar o legado de um personagem. E quando eles estão tentando manchar um legado de um personagem amado, é pra quê? Pra poder levar o personagem atual. Eu não gosto disso, eu não gosto disso. E foi mal feito. Então, assim, você só tá interpretando da maneira mais idiota possível. Só isso. E, assim, o ponto do debate, da questão, nem é sobre isso. Tipo, você tá falando assim, ai, é um filminho, tipo assim, mano, beleza. Se você vem com essa opinião de, tipo assim, ai, é um desenho, então não assiste. Então não vem comentar, porque assim, o Wagner é nerd, eu acompanho ele antes dele fazer vídeos políticos, porque eu gostava do nerd, dos animes e tal. Então, tipo assim, você tá julgando algo que, tipo assim, então não consome também. Então, assim, você tá entrando num debate que é, obviamente, sobre o filminho. O debate é sobre o filminho. Né? Assim, você quer encher o saco porque, nossa,
não pode questionar nada. É filme, então assim, só não conversa sobre isso, já começa por aí. Não faz sentido você ver uma análise de um filme, uma série de super-herói e o seu argumento pra defender a qualidade da série é super-heróizinho, não precisa ter sentido. Porra, então não assiste, então não assiste. E aí, e tem um ponto que não tem problema você colocar ativismo numa série. Eu não acho que tenha problema, porque ele falou isso, ah, não tem problema, eu até assisto, tá? E eu também concordo, eu assisto. Só que no caso de She-Hulk, no She-Hulk, pô, tô confundindo, desculpa, gente. Eu tô falando muito rápido, inclusive, as coisas. Mas assim, no caso de She-Hulk também, né? Mas no caso de She-Hulk, de Coração de Ferro, é ruim, é mal feito. E você tá defendendo uma série que você nem sequer assistiu. Eu não entendo também esse âmbito tão grande de defender essa série, porque você não assistiu, você diz que não assistiu. E você fala coisas de claramente pessoas que não assistiram, porque você fala coisas que não fazem sentido com alguma pessoa que teria assistido a série. Aí outro argumento completamente imbecil que ele fala assim, que o Wagner cita sobre coisas lacradoras. Então ele fala do personagem do Sam Wilson, da série, porque a série é assim, eu não acho ruim, mas eu acho bem mediana a série. Eu acho o filme muito melhor, por exemplo. Mas... Ô, Jesus. Ele fala, o seu problema não é o roteiro, Wagner. Já percebeu qual que é o seu problema real? E aí eu vou falar pra você. Você não tem coragem de falar as coisas. Talvez não sei se é por questão de monetização ou só porque você é bundão mesmo. Então assim, eu vou deixar em palavras claras. Ele está falando que o problema do Wagner é com a cor dos personagens. Ele não tem problema com o roteiro, ele tem problema com isso aqui. É isso que ele diz. E assim, chega a ser imbecil, porque quando você fala isso logo enquanto, depois e antes. Ele explica. Enquanto você tá falando isso, ele tá explicando. Porque ele fala assim, não tem sentido a personagem da Coração de Ferro não conseguir vender, porque é uma coisa estabelecida no universo. As pessoas fazem guerras por essas armaduras. Então assim, isso é uma coisa que dentro do roteiro não faz sentido. Dentro do roteiro, realmente não faz sentido um policial não conhecer o cara que tá vestindo o manto do Capitão América. No caso, o Falcão, que já era um personagem famoso no universo, só não faz sentido. E assim, não precisa questão de, nossa, preconceito, não. Coloca um personagem branco, pra você ver que também não faz sentido. Não tô falando dessa questão, só não faz sentido um policial não reconhecer um super-herói no mundo onde super-heróis são super famosos e esse super-herói é famoso. Então assim, só não faz sentido, é só burro. É imbecil, é idiota. E aí ele tá reclamando especificamente do que disso? Do roteiro. Ele não tá reclamando ele não está reclamando de o Falcão não deveria passar por nenhum preconceito em nenhum momento. Ele fala isso. Ele fala que a maneira como ele passou foi idiota. Pra quê? Pra ele poder passar o preconceito. Então assim, o ponto não é não ter ativismo, não é não ter situações raciais nas séries, por exemplo. O ponto eles estão focando nisso ao invés de focar no roteiro. Porque quando você foca no roteiro, você faz um bom roteiro, você consegue fazer, com ou sem ativismo político, um roteiro bom. Mas quando você foca no ativismo político, você gira o roteiro em torno de um ativismo político, você muitas vezes faz um roteiro merda. Porque você tá pensando simplesmente no momento em que o personagem vai sofrer um preconceito. E não tá pensando no roteiro até isso. Então assim, às vezes fica um roteiro ruim. É bem óbvio a crítica dele. E a crítica dele é muito menos preconceituosa que a sua, porque assim, eu acho que isso é o contrário de preconceito. Ele tá cobrando que personagens negros tenham histórias bem escritas. E isso ser preconceituoso, pra mim, não faz sentido, essa lógica de vocês, mas tudo bem. E aí, ele cita, inclusive, um dos exemplos mais imbecis, e é por isso que eu falo, ou esse cara, ele é mau caráter, ou ele é só burro. Porque ele fala assim, faz sentido uma aranha picar um ser humano e ele ficar com superpoderes? Não faz sentido. Cara, você tá falando de coisas completamente idiotas. Eu vou te explicar como seu exemplo idiota. Porque assim, o que você tá falando é uma coisa que é estabelecida pelo universo. Já é estabelecido que existem poderes. Sabe o que é incoerente? Qual seria um exemplo que faria minimamente sentido? O Homem-Aranha voar. Porque já é estabelecido. A gente sabe que o Homem-Aranha não voa. Todo mundo sabe que o Homem-Aranha não tem o superpoder de voar. Se ele do nada aparecesse voando, porque sim, isso é uma situação incoerente. A sua situação que você citou não é uma coisa que não faz sentido, porque tá estabelecido dentro daquele universo. Então assim, você não concorda que se você tá assistindo um filme do Batman, o Batman, e ele começa a soltar laser pelos olhos, você vai falar assim, que merda é essa? Porque o Batman não tem poder.
Então, assim, é uma coisa que... Pô, mas você tá assistindo um filme do Batman, de super-herói, vai reclamar? É óbvio que você vai reclamar, porque não faz sentido dentro do universo estabelecido. Então, assim, eu não tô reclamando que o Falcão tem super força. E porque ele tomou o soro, ele tem super... Não tô reclamando disso, eu estou reclamando onde uma cena, o roteiro foi mal escrito. Faz sentido reclamar sim. Porque, assim, não é porque é um universo fantasioso que precisa ser mal feito. E, assim, eu precisar explicar isso é completamente ridículo. Porque, assim, uma criança de 5 anos entende isso. Você não entender isso de duas, ou você é completamente burro, ou você é mau caráter. Você quer insinuar que o cara é isso, é aquilo. Só que não tem lógica, sua argumentação não tem lógica. Como assim? Não precisa fazer sentido, não precisa fazer... Precisa, dentro da realidade estabelecida daquele universo, precisa ter sentido. Você já assistiu Dragon Ball? Eu imagino que sim. Dragon Ball tem um conceito de poder, tem um conceito de tudo estabelecido. Pode ter coisas que não fazem sentido em relação ao mundo real, ao nosso mundo real. Tudo bem. Não tem problema, porque é um mundo fantasioso. Mas não podem ter coisas que não fazem sentido dentro da realidade daquele mundo. Então, assim, não dá pra você falar assim, do nada o Goku virou, sei lá, um elefante. Ele nunca teve o poder de se transformar em animal, mas ele virou um elefante. Do nada, é um super poder novo dele. É algo que nunca foi estabelecido dentro daquele universo, não faz sentido. Não é porque é uma coisa, é um universo fantasioso que tudo não precisa fazer o mínimo de sentido. Isso é só uma argumentação completamente idiota e imbecil. Então assim, chega a ser cômico eu ter que responder isso, porque é uma coisa básica, assim, que uma criança ouvindo consegue entender. E assim, outra coisa, né, que eles estão sobre o exemplo, que, nossa, porque ela não conseguiu vender. Sim, é incoerente, principalmente do jeito que a série coloca isso. É uma coisa que, tipo assim, você pensa, se você quebra a sua suspensão de descrença, você pensa que a menina foi rejeitada em tudo, porque mesmo tendo a mente equiparável até melhor do que a do Homem de Ferro, o Tony Stark. E o fato dela querer recorrer, eu entendo, porque eu não sou rico, bem pelo contrário. As pessoas que estão do meu lado, andam comigo, não são ricas, bem pelo contrário. Então eu sei como é essa realidade, eu tenho pessoas que eu conheço que já foram para esse mundo da criminalidade por falta de opção. Só que o ponto é que é muito... vamos colocar que é uma série de super-herói, que tem a mensagenzinha do super-herói. Seria muito mais bem feito eles fazerem uma mensagem onde ela vai contra tudo e contra todos. E, tipo assim, não, ela começa a roubar, né? Porque, tipo assim, você entende que essa é até uma visão meio preconceituosa da coisa. Que, tipo assim, você tá resumindo negros a ladrões. No final das contas, é isso que essa série faz. Ela resume todo preto, pobre, sem oportunidade a ladrão. Que não é verdade, porque tem muito preto pobre da favela que não tem oportunidade e ele não vai roubar. Então, assim, beleza. E que fosse a exceção, que não é. Mas vamos supor que seja a exceção. A exceção é que deveria ser glorificada nesse caso, né? E não as pessoas que roubam. Sim. Acho que você poderia ter um personagem pra mostrar de exemplo, tudo bem, mas só fica uma coisa caricata e até preconceituosa. Assim, a visão do autor que escreveu isso é tão grande que ele pensa assim, o negro não tem oportunidade, vai roubar, né? E vocês não percebem que a defesa de vocês vira até um preconceito. E assim, eu acho isso ridículo. E posso falar, o exemplo dele reclamado de como a inteligência da personagem é usada, mostra que é uma das provas que o Wagner não é preconceituoso como você fala. Pelo menos não por conta disso, porque ele tá reclamando muito, muito da personagem da Riri Williams. É que eu não tô falando muito o nome dela porque eu também me embanando. Mas assim, ele tá reclamando muito da inteligência, de como ela foi usada, de como ela virou só uma ladrazinha. E tipo assim, nossa, e você falando, né? Não, é disso aqui que você não gosta. Cara, pega um vídeo, antigaço, tá? Pega um vídeo do Wagner, a review dele de Death Note da Netflix, cara. Porque ele tem a exata mesma crítica pro personagem do Light Yagami, que no caso é Light Turner no filme, né? Então assim, ele tem a mesma crítica. O personagem é branco. E ele reclama, inclusive, do personagem ser branco, se eu não me engano. Ele reclama, porque ele não gosta da caracterização de nenhum dos personagens do filme. O L é negro, o Light é branco, loiro, e a Misa é morena. E ele reclama de todos. Então, assim, ele não reclamou só do Ed ser negro, ele reclamou do visual de todos, porque nenhum tá fiel. E outra coisa, ele reclamou do fato do Light, que era um gênio na história original, ser um cara que faz colinha na escola. Sabe, ser um cara que ele passa a resposta pro valentão na escola. É esse cara que virou um gênio. Então, assim,
é uma prova que, tipo assim, o problema realmente não é isso aqui, como você disse no seu vídeo. O problema é o roteiro, porque um roteiro de Death Note é mal feito. Apesar que, cara, eu quero fazer muito vídeo sobre Death Note também, o filme. Mas, assim, o roteiro é mal feito. E ele reclama do roteiro. O roteiro dessa série é mal feito e ele reclama do roteiro. Só que, assim, a gente não tem culpa que o roteiro da série é pautado numa questão racial. Só que eles fizeram isso mal feito. Então, assim, é lógico que isso vai virar discussão. Mas, assim, a culpa é da série de fazer algo mal feito. Ruim, é ruim, é ruim. E aí eu falo assim, mas que ele fala no próprio, estabelecendo um conceito que o próprio universo Marvel estabeleceu, que é o quê? Um cara como Homem-Aranha, que tem, num universo de super-heróis, ele ia ser acolhido. Então, assim, é um conceito que o próprio universo estabeleceu. O Wagner deixa isso claro. E aí o Rhodes responde, mas não falou que ele era bilionário, tá? Ele não falou que a menina tinha que ser bilionária também. Não sei o que você tá falando, você tá respondendo ninguém, você tá falando sozinho. Porque assim, ele não disse que a menina ia ser bilionária. Ele disse que ela não ia passar fome. O que é verdade, o que dentro do universo estabelecido não faria sentido acontecer da forma como aconteceu na série. Realmente não faz sentido. Aí ele fala de uma galera que, tipo assim, eu também não concordo tanto com esse argumento do Wagner, porque beleza. Não vou falar que é subjetivo, porque não é 100% subjetivo como a galera fala. Mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim, nossa, feia, bonita. Mas eu entendi a crítica dele. Mas o ponto é, ele fala que a gangue de ladrões que é colocada como a gangue de delinquentes, né? Que é colocada como uma galera, nossa, a gangue mais bonita de todas, é feia. E ele dá zoom na cara das personagens quando ele fala isso. E aí fala assim, eu só deu zoom em preta, né? O que, pô, é esse tipo de coisa que eu falo. Você é burro, cara, ou você é imbecil. Ou é piada pela piada? Porque, tipo assim, ele não deu zoom, ele deu literalmente zoom na cara de uma personagem branca. Quando ele falou isso, ele deu zoom numa personagem branca. Então, assim, você tá mentindo só, com uma coisa que acabou de ser mostrada na tela. É um react, tipo, o vídeo tá passando, você tá querendo enganar quem? Mas tudo bem. E aí, o ponto é que o Rhodes ele não consegue entender o ponto, porque ele reclama, né? Quando ele reclama disso, ele fala assim, você tá reclamando da aparência de pessoas pretas, vira isso. Só que não é esse o ponto da reclamação. O ponto da reclamação é bem claro e óbvio, que é o quê? Eles, ao invés de mostrar personagens bonitos, eles precisam mostrar as pessoas falando que eles são bonitos. Ao invés de ele mostrar uma personagem engraçada, ele fala com os personagens falando assim, você é muito engraçado. É um conceito básico que qualquer pessoa que minimamente acompanha um meio nerd, isso é muito falado, que é o não me mostre, não me fale, mostre. Então, assim, é um conceito óbvio, ele reclamou da série ser muito... ela fala muito, ela fala as coisas, ela não sabe mostrar as coisas. É algo meio didático, é algo meio infantil, é um roteiro mal feito. E assim, qualquer obra recebe esse tipo de crítica. Então, assim, não entendi o seu ponto de achar isso uma coisa horrorosa dele ter falado. Então, assim, ele reclamou das piadas, reclamou do contexto, ele reclamou do roteiro da série. Você continua falando que não é o roteiro o problema. E aí a gente entra na parte da bruxa, que a bruxa era amiga da mãe dela, que não sei o que lá. E tipo assim, passando basicamente sobre esse ponto, gente, é mal feito, tá? Ponto, é mal feito. Então, assim, ele fala assim, mas não tem orçamento pro Doutor Estranho, o que até concordo, eu acho que é um ponto válido a se notar. Mas continua sendo ruim. Então, assim, não tem muito o que falar sobre. Eu entendo o que você falou, até concordo. Eu não acho que tenha orçamento pra pegar um Doutor Estranho. Mas é ruim. Tá? E outra, eu não acho que é um problema a bruxa ser negra. E é uma questão que ele levanta pro Wagner e fala assim: o Wagner fala, parece que todos os personagens têm que ser negros. E aí o Rhodes fala assim, por que não tem que ser? E aí, cara, é um dos poucos momentos que você faz uma pergunta pertinente no vídeo, que você não faz uma pergunta de completo imbecil. Mas eu vou te responder, porque ainda assim é uma pergunta muito... que dá pra ter uma resposta muito fácil dela. E assim, realmente, não é que não tem que... O ponto do vídeo do Wagner, e é um ponto que eu tenho com essa série também, é muito óbvio. Não é um problema ter só personagens negros. Não é que não tem que só ter personagens negros. O ponto é que parece que a série se esforça pra ter momentos de lacração, momentos de personagens negros. E quando eu falo lacração, momentos de militância, vamos colocar assim. Momentos de militância de personagens negros e se esquece do roteiro. Você foca no choque. Então, assim, e eu vou fazer outro exemplo pra você entender o que eu tô falando. Pensa num filme de super-herói.
A luta final é insana, é insana. E, tipo assim, a primeira coisa que eles fizeram no filme foi pensar na luta final. Então, assim, a luta final é maneira. O resto do filme é uma porcaria. Por quê? Porque eles só pensaram na luta final. Eles não criaram um roteiro que levou a ter uma luta final legal. Eles só criaram uma luta final e cagaram no roteiro. É isso que essa série faz. E é essa a crítica, que é o quê? Eles pensam em colocar personagens negros, pensam em militância, pensam em pautas, mas não pensam no roteiro. Eles deixam isso como prioridade, esquecem do roteiro. E o roteiro fica uma porcaria. É assim, é simples. É bem simples a crítica. E aí, não tô falando que Wagner é Deus, que eu sou Deus. Você pode discordar, mas argumente sobre isso. Explica assim, pô, eu assisti a série e esse ponto da série eu acho bem feito. Ah, o CGI aqui é bem feito. Você tá criticando, está errado. Ah, esse ponto não achei incoerente. Eu achei coerente por conta disso, disso, disso. Tipo assim, inclusive, vou deixar claro um ponto que eu discordo do Wagner. A personalidade da Riri Williams. Eu acho que faz total sentido ela, como sucessora do Homem de Ferro, ter uma personalidade mais babaca, menos heróica, porque o Homem de Ferro tinha seus momentos, mas ele tinha uma personalidade mais egocêntrica, tal, tal, tal. Então, eu acho isso legal. E aí é um ponto que eu bato no Wagner, eu discordo dessa opinião dele. Eu acho a personagem, eu gosto da personagem da Riri Williams, não da série, porque a série é ruim, mas eu gosto da ideia, do conceito, eu gosto de algumas coisas da personagem dela, eu gosto do visual dela, nos quadrinhos eu gosto. Então, assim, não odeio essa personagem. Até gosto. Mas eu literalmente apresentei pontos do que me fazem gostar e pontos que eu discordo. É diferente de você que tá respondendo. Assim, é porque ela é preta, né, pessoal? Aqui, pessoal, aqui, pessoal. É essa a sua resposta. Então, assim, você entende que a sua resposta é uma resposta imbecil, idiota. E aí, se você quiser vir com aquela opinião, que, não, porque não preciso explicar o óbvio. Desculpa, Rods. É que não é o seu caso. Eu concordo quando tem um cara que, sei lá, sabe? Vou até pegar um cara da esquerda, um Jones Manuel. Que ele é um cara que, quando ele quer, ele faz vídeos explicativos. Você não, você é idiota, você é burro. Isso é bem claro. Todos os seus vídeos mostram que você é burro. Não é que você não quer. É que você não sabe mesmo, você não sabe falar, você não... E olha que sou eu que tô falando, que não sou nada, tá, gente? Não estão me colocando muito acima de você, não. Então um pouquinho, porque não é difícil. Você é idiota, você é burro, você fala as coisas de uma maneira burra. E assim, às vezes é burrice, às vezes é só mau caratismo mesmo. Porque assim, ele fala X, você claramente distorce o X, transforma num Y e fala, Y não tá aqui, hein? Mas não falou Y, ele falou X. E aí, pacificando esse ponto, né? Que é... Então, sim, resumo. O problema da série não é ter diversidade. Eu sou a favor de séries com diversidade. Eu gosto do discurso de diversidade. Mas a diversidade prejudicou o roteiro da série, porque eles pensaram mais na diversidade do que no roteiro. E essa é a crítica do Wagner, fica bem claro isso, cara. E aí ele fala, porque te incomoda tanto as pessoas. Não, não incomoda as pessoas serem pretas. Incomoda o roteiro ser baseado nisso, e não em um roteiro bom, em um roteiro de um filme de super-herói bom. E assim, não é absurdo, por exemplo, ela lutar com os caras, como ele fala no final. Não, é porque... Qual que é o problema dela conseguir lutar com os caras? O problema não é porque no filme de super-herói o herói é esmagado pelo... Cara, é isso que você não tá entendendo. O problema não é sobre ela, o problema é que é mal feito. Ela pode conseguir lutar com caras com super força. Que foi essa a crítica do Wagner. A cena dela lutando com os irmãos, os que tinham super força, é ruim e tal, tal, tal. Então assim, ela pode conseguir lutar. O ponto é, pode fazer isso de maneira bem feita ou de maneira mal feita. No caso da série foi mal feita. É isso, é isso. E ele deu exemplos práticos, tipo assim, pega extintor, pega batata frita e tal. Tipo assim, você entende que ele falou assim, a maneira como foi feito foi meio idiota, foi meio assim, qualquer coisa. Não é tipo assim, o problema é fazer isso. É bem óbvio isso, cara. E aí, o Wagner fala assim, e ultimamente as obras são tudo lacradoras, tudo lacradoras. E aí o Atif tá lacrador. Aí ele fala assim, se bem que eu não assisti a última temporada, alguma coisa assim, aí o Rod fala assim, como você sabe então? Você não assistiu? E você, tá fazendo um vídeo de 1 hora defendendo o bagulho que você não assistiu também, ô doente. Desculpa, pelo doente. E passei. Aí ele fala, mas assim, desculpa, Rod, se você ver esse vídeo, pelo amor de Deus, não leva pra ofensa, porque tipo assim, é até engraçado, porque eu tô falando assim, me passei, porque eu falei, achei que você falou que nem doente, que era esse o ponto que eu queria falar, né? Mas aí você é o cara que quer falar que o Wagner não dura 2 minutos na cama. Tipo assim, totalmente relevante pro contexto do vídeo, né? Suas piadinhas completamente imbecis. Assim, com todo respeito, acho que você quer provar do Wagner na cama, porque você explica 350 vídeos do seu canal que são sobre ele.
E até hoje ele nunca te respondeu e não vai te responder porque você é minúsculo perto dele. Então, assim, eu acho até um erro, porque depois termina como um certo carinha comentou no seu vídeo aí, que não teve resposta. Aí ele vai crescendo, apesar que eu acho que você é muito idiota pra conseguir ter uma relevância real, né? Mas... Aí ele fala assim, é porque a visão do Wagner é a visão de um cara branco que nunca passou por nada na vida. É, você passou demais, né, ô gordão? Você passou por tanta perrengue na sua vida, talvez tenha, realmente. Mas o ponto é tipo assim, irmão, você também é branco, assim. Não sei se você já se olhou no espelho, já se viu. Você não é preto, cara. Então assim, você tá falando, ah, nossa, não passou por nada, brancão, né? Ah, mas o teu, você é um branco, como diria, né? Você é um branco desconstruído. Você tem consciência de classe. E aí ele fala assim, o público dele vai adorar tudo que ele tá falando, porque é o público dele. Você não percebe também como você tá sendo burro e hipócrita de falar isso? Porque assim, não é como se fosse diferente no seu caso. Você só falou merda, você distorceu os argumentos dele e respondeu coisas que não foram ditas. É esse o seu vídeo. Eu provei aqui, porque eu falei tudo que você falou assim. E se você quiser fazer, sei lá, um debate, uma coisa tipo específica, ponto por ponto, um react mesmo meu, e eu pausando, falando, eu posso fazer, não tem problema. Eu deixo claro, mas eu provei por A mais B que você falou coisas idiotas nesse vídeo. E o seu público tá o quê? Falando mal nos comentários? Não, tá todo mundo batendo palma. Tá todo mundo batendo palma pro palhaço fazer palhaçada. Por quê? Porque você é um palhaço e você, sabe? Assim, é só o público do Wagner que tem essa postura? Ou talvez um certo público também tem? Ou talvez todos os públicos tenham? Porque assim, as pessoas seguem o criador e gostam e endossam o que ele fala. Se as pessoas estão concordando com você, é porque no mínimo elas são um pouquinho idiotas iguais a você, pra poder ter o mesmo pensamento. Então assim, é uma coisa que você não percebe, né? E aí é bom falar disso, porque eu quero falar dos comentários, né? Por isso que eu até falei do carinha que comentou, que é, dando spoiler já, é o Thiago Santinelli. Então assim, vamos pros comentários do vídeo? Já começa pelo o título do vídeo, né? Que é absurdo. Wagner Tragicômico surta com personagem mulher e preta da Marvel. Como se, tipo assim, ele surtou pelo fato dela ser mulher preta. E não é porque o roteiro da série é uma porcaria. Assim, beleza. Aí o Thiago Santinelli falou assim, esse cara não sai do... Esse mano não deve sair do quarto há uns 10 anos. Porra, Thiago Santinelli. Não me surpreende, né? É um idiota corroborando com outro idiota. Aí os comentários é isso, né? Nando Moura aqui descobrindo que o bairro da população majoritariamente negra tem a maioria das pessoas negras me faz dar uma risada gostosa. O ponto da crítica não foi esse, mas tudo bem. Se o personagem é preto e pobre, Coração de Ferro é lacração. Se o personagem é preto e rico, Pantera Negra é lacração. Acho que o problema não está na condição financeira. O Wagner não falou de Pantera Negra e, assim, eu não costumo ver mesmo ninguém falando que Pantera Negra é lacração. Pelo contrário, as pessoas falam que é um ótimo filme. Tá, o 2 aí já é outros 500, mas, assim, Pantera Negra 1, nunca vi ninguém chamando de lacração. Deve ter, né? Sempre tem um louco. Mas, assim, não é... Normalmente as pessoas que chamam com argumentos a Coração de Ferro de lacração não é a mesma pessoa que chama Pantera Negra de lacração, normalmente. Ele se coloca como vítima da sociedade, ao mesmo tempo é preconceituoso, impressionante. Eu acho que você tá falando do Rhodes, né? Que é o cara que... né? Enfim, porque o Wagner não fez isso, não é tudo bem. Eu acho que ele não viu o último filme do Homem-Aranha, porque sem o Tony Stark ele acabou no apartamento de... Assim, eu acho que você não viu o filme ou viu com a bunda, né? Porque assim, o ponto é que todo mundo esqueceu da questão Homem-Aranha. Então assim, ele já não tem mais os contatos que ele tinha antigamente. É bem assim que funciona. Detalhe que ele tá falando que flopou a série. E assim, sei lá, cara, eu não vou falar muita coisa não, porque a série flopou. Até onde eu sei, a série flopou, mas se eu estiver errado também, não é como se eu tivesse, nossa, que crime, não quero admitir que a série flopou. Não, eu acho que ela flopou. As red flags do cara são mulher LGBT e negro, completamente bitolada. Cara, a partir do momento que toda série que tem esse tipo de conteúdo voltado para esse público, normalmente tem um discurso que só gera mais preconceito, barra, é um discurso também, é um roteiro ruim, como foi as séries da Marvel, vira uma red flag mesmo. Então, assim,
vou fazer o quê, né? A gente vai fazer o quê? A culpa principalmente do contexto Marvel, tá? Não vou falar de um contexto fora, mas o contexto da Marvel é realmente uma série que tem LGBT, negro e mulher, normalmente às vezes vira uma red flag. Por quê? Porque as últimas produções da Marvel que teve esse tema como foco foram ruins. Então, assim, é bonitinho o Nandinho defendendo Tony Stark como se ele fosse real. Assim, se você não tem apego pelos personagens que você gosta, aí já é problema seu. É normal a pessoa que gosta de uma série, de um filme, ver um personagem, uma coisa, e querer defender a maneira como ele foi escrito. Porque é meio que sobre isso o vídeo também. É tipo assim, não é sobre, nossa, eu quero defender a honra do Homem de Ferro. É só que a maneira como eles escrevem é incoerente com a maneira como eles escreveram. E se você tá consumindo o produto, você quer que ele seja coerente, tenha uma escrita coerente. Tipo assim, é tão absurdo isso? Não acho. Eu não acho mesmo. O Peter Parker também era um gênio e vivia sem dinheiro. Ele literalmente disse isso no vídeo. Tipo assim, ele disse isso. Eu não sei qual que é o ponto, vocês criticar algo que ele mesmo falou. Mas assim, se vocês entenderam, o ponto não é a menina ficar sem dinheiro. O ponto é que a maneira como isso foi feito não fez sentido. Cultura é poder. By Kiko de Banana. É o que a própria série, o próprio discurso da série. Na verdade, o Tony Stark já era. Esse comentário é muito bom. Já era bilionário antes de construir a armadura na caverna. Ele herdou a fortuna do pai. E, embora o fato dele ter construído uma armadura na caverna seja impressionante, as armaduras que ele fez com o dinheiro foram muito mais. Sim. Tá. E aí? Tipo assim. Você acha que você tá respondendo alguém com isso? Todo mundo sabe disso. Ninguém nega isso. Isso que você falou é muito óbvio. O ponto não é esse, o ponto é, primeiramente, o poder do Tony Stark era sim a inteligência, porque ele tinha capacidade de fazer até mesmo sem dinheiro, é óbvio que com dinheiro ele vai conseguir fazer melhor. E o ponto é, a Ri não é que ela ia fazer coisas iguais ao Tony Stark sem dinheiro, ou que ela não deveria passar por pobreza, esse tipo de coisa. O ponto não é, tipo assim, que o dinheiro não é relevante. O ponto é, a inteligência dela deveria ser o foco e com a inteligência dela as portas deveriam ser abertas, como faria sentido nesse universo. É só isso. Então assim, você não tá respondendo nada, você tá afirmando fatos que são verdades, realmente. Mas ninguém discordou disso. Ninguém discorda disso. Achei que o Rhodes foi burrofóbico ao deduzir que o traje cômico saiba de alguma coisa. O Rhodes é um gênio, Rhodes, né? É inteligentíssimo esse cara. Vocês viram aí. Se você. Aí é aquela história, você discorda de mim? Que pouca gente vai chegar aqui se alguém ver esse vídeo, mas se você discorda de mim, faça um vídeo, sabe? Faça um comentário sobre as coisas que eu falei. Faça igual eu falei. Que faça diferente do Rhodes. Que o Rhodes ele respondeu só falando assim: você é racista, você não gosta de preto, você é isso, você é aquilo. Então assim, eu falei assim: ó, tal coisa da série é ruim por conta disso. Você fala, ah não, eu acho bom por conta de tudo disso. Aí as pessoas tiram a conclusão de quem tá certo. Agora não me respondam com, ai, você não gosta de negro, você não gosta de negro. É tipo assim, se você já olhou pra minha cor pra sua, normalmente você é um branquelo que tá falando isso pra mim, tá? Então assim, não me enche o saco, velho. Porque eu não falei isso. Então assim, se for pra não responder o que eu disse, nem comenta, nem fala nada. O Rod, se ele ver esse vídeo, eu tenho medo, cara. Espero que não venha um strike, nada do tipo. Se vê, né? Porque esses meus vídeos obviamente não pegam visualizações. Mas se ele vê, se tiver minimamente relevância, eu sei que ele não vai responder. Assim como ele não vai responder o Ramsés, ele não respondeu o criativo, porque ele não responde as pessoas que refutam ele. Porque isso que as pessoas fazem, refutam ele, porque ele só fala merda. E assim, não é um vídeo, dois. Todos os vídeos dele é só ele sendo imbecil, é só ele sendo idiota. É só ele falando burrices. Então assim, vocês acham esse cara genial? Parabéns, cara. Parabéns. Mas assim, eu expliquei, porque eu não tô falando de graça que ele é burro. Não tô que nem você, o Wagner é burro. Eu estou falando assim, ele é burro, porque isso que ele falou ou é desonestidade intelectual ou burrice. E eu respondi isso. O vídeo tá aí pra vocês verem. Eu fiz 50 minutos aí também. O vídeo original dele tem 53. O meu tá quase batendo. Então assim, respondi ponto a ponto, assim. É pelo menos os mais relevantes. E eu respondi. Se eu estiver errado, tudo bem. Faça de novo. Faça um vídeo falando isso e me rebatendo. Ou faça um comentário me rebatendo. Mas rebata o que eu falo. Porque assim, eu falei xxx.
é errado por conta disso. Eu acho isso por conta disso. Aí você vai me responder que eu não gosto da sua cor. Ah, cara, aí você só tá batendo em espantalho. Porque é óbvio que eu não penso assim. É óbvio que eu não sou assim. É isso, pessoal. O vídeo já ficou gigantesco. Tentar acabar logo por aqui. E se aparecer pra mim outro vídeo dele, eu vou fazer outro vídeo respondendo. Porque ele é um cara que ele tem um discurso que ele tem acesso a muitas pessoas. O vídeo dele tem muitos comentários. Tem pessoas como o Thiago Santinelli que tá endossando ele nos comentários. Que é uma pessoa gigante, apesar de que não deveria. Então, assim, é isso. Minha resposta é essa. Ah, nossa, chupa a bola do Sérgio Como defendeu o senhor do Traje Como. Cara, eu sou um defensor da verdade. Se eu ver um vídeo onde claramente o Traje Como tá falando mentira sobre outra pessoa, tá distorcendo o que essa outra pessoa fala, se eu ver esse vídeo, eu também vou fazer um vídeo respondendo. Porque eu não tenho rabo preso. Apesar de eu gosto do conteúdo do Wagner. Eu acho que ele fala muito bem, principalmente. Gostava mais da época dos animes, não vou negar, não. Eu gostava da época que ele falava de Dragon Ball. Nossa, amava. Então, assim, não sou também o maior fã desse tipo de conteúdo que ele faz atual, porque eu gostava mais da época nerd. Mas, reconheço ele como um bom criador de conteúdo. Só que, não, eu não concordo com tudo que ele fala. Bem pelo contrário, tem muitas discordâncias dele. E se eu ver alguma discordância que seja relevante pra mim, eu faço um vídeo sim também, não tem problema. É que, tipo assim, o Wagner ele é uma pessoa que eu discordo em algumas coisas. O Rhodes, ele é só uma pessoa idiota e mau caráter. Então é isso. É isso, tamo junto, é nóis.